pessoal, eu sou Babi Ouros e sejam bem-vindos ao meu canal. Comentando do episódio 8 de The Vampire Diaries. Mas antes de começarmos, quero deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixem ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também deixe aqui nos comentários o que vocês acham desse episódio 8. E antes de começar, 2 avisos. Se você for menor de 16 anos, não assista essa série, porque essa série tem umas cenas muito pesadas, então se você for menor de 16 anos, não assista ela. E o segundo aviso é que esse vídeo vai ter spoilers, então se você nunca assistiu The Vampire Diaries ou tá assistindo ela agora e não quer receber spoiler do que acontece no episódio 8, não assista esse vídeo. Assiste a série primeiro e depois assiste esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou contar o que acontece tudo o que acontece nesse episódio 8. Então, se você não quer receber nenhum spoiler, assiste a série primeiro e depois assiste esse vídeo. Agora, falando do episódio, eu gostei muito desse episódio, já é um dos meus favoritos. Acho que ele não supera pra mim os meus 3 favoritos, que são o 2, o 7 e o 6. Esses 3 eram meus favoritos. Mas ele entra ali como um quarto favorito. Eu gostei muito desse episódio e eu acho que pra mim, se o episódio anterior foi o mais pesado, esse aqui é mais leve comparado com o anterior, mas também é o que mais me chocou. Eu acho que dos 8 episódios que eu assisti até agora, esse é o que mais me chocou. Literalmente, o final dele, os 6 últimos minutos do episódio, eu fiquei chocada com aquele final. Eu não tava esperando aquele final. Inclusive, 2 coisas que me chocaram tem a ver com o Damon, inclusive. São 2 coisas envolvendo o Damon e uma delas a Bonnie, que é ali no final. Mas eu vou falar mais sobre isso quando eu for falar do final do vídeo, no final do episódio. Mas esse foi o episódio que mais me chocou, eu gostei muito dele. Inclusive, nesse episódio a gente tem uma personagem nova, que eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo, que inclusive ela dura um episódio, mas hoje eu vou falar mais sobre isso quando eu for falar do vídeo. Mas eu gostei muito desse episódio, já é um dos meus favoritos e ele literalmente é o que mais me chocou. Acho que dos 8 foi o que mais me chocou, porque como eu falei quando eu reagi ao episódio 7, eu só tinha assistido, quando eu comentei do episódio 7, eu só tinha assistido até o episódio 7, então essa foi a primeira vez que eu assisti o episódio 8. Então, pra mim, ele foi o que mais me chocou. Eu gostei muito desse episódio, mas ele me chocou muito com aquele final. Agora, falando da história do episódio, o episódio começa com o Stefan, que ele tá ali na casa dele dormindo, né? Ele tá, tipo, no sofá, numa cadeira, uma coisa tipo, dormindo. Só que aí ele começa a ouvir uns barulhos, ele acorda e começa a ouvir uns barulhos. E aí ele começa a procurar pela casa, porque além de ter uns barulhos, também tem uns vultos. E aí ele começa a procurar achando que é o Damon, tanto que ele chama o Damon achando que é ele. Só que numa hora lá, ele acaba sendo derrubado no chão e acaba sendo, eu ia falar sendo atacado, mas literalmente uma vampira vai pra cima dele. Que no caso essa vampira é uma das novas personagens, que é a Alex, que eu já vou falar sobre ela. E nessa hora, né, a vampira vai pra cima dele, tipo, como se fosse atacar ele, mas ela faz isso de brincadeira. Porque, na verdade, a Alex é uma amiga do Stefan, né, uma antiga amiga do Stefan, que, no caso, até o Stefan se surpreende perguntando por que ela tava ali, né, o que ela veio fazer em Misty Falls. E aí ela revela pra gente que ela veio pra Misty Falls porque é o aniversário do Stefan, né, o Stefan tá fazendo 162 anos. Então, a Alex veio pra comemorar o aniversário dele. E, inclusive, eu amei a Alex. Eu fiquei chocada com o que acontece com ela no final desse episódio. Essa foi uma das cenas que me chocou. Mas eu gostei muito da Alex. Principalmente porque ela meio que ajuda o meu casal favorito. Mas hoje eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E depois ali que a Alex chega na casa do Salvatore, ela e o Stefan ficam conversando, onde o Stefan conta tudo o que aconteceu até agora, né, com eles ali. E ele conta pra Alex pra ela tomar cuidado nesse tempo que ela tá ali em Misty Falls, porque tem pessoas caçando vampiros, né? E ele conta, né, dessa questão de ele ter levado um tiro de bala de madeira, de ter gente que sabe sobre a existência de vampiros em Misty Falls. Então ele deixa esse aviso ali pra Alex. E ele também conta tudo sobre a Helena pra Alex. Só que ele não mostra a Helena, porque a Alex, ela conhece a Helena no decorrer do episódio, mas eu já falo mais sobre isso. Então ele também conta sobre a Helena
Tanto que ela até fala que ela espera que a Helena seja melhor que a Catherine. Isso porque ela nem conheceu a Catherine. O Stefan revela que ela nem conheceu a Catherine, né? A Alex não chegou a conhecer a Catherine. E nisso, né, o Stefan fala pra ela, né, porque pra ela tomar cuidado, nesse tempo que ela tá em Misty Falls, mas ela revela que ela vai pra Nova York daqui a alguns dias, né, que ela só veio ali pra comemorar o aniversário do Stefan e depois ela vai embora, né, que ela vai pra Nova York. E ela revela uma coisa pra gente que eu não sabia, inclusive, porque eu achava que todos os vampiros tinham aquele anel do que o Stefan e o Damon usam pra sair na luz do sol. Menos a Vicky, né? No caso, no episódio anterior, a Vicky não tinha esse anel quando ela virou vampira. Mas na verdade a gente descobre que os únicos que têm esse anel são o Stefan e o Damon. Porque a Alex fala, né? Porque o Stefan fala que vai deixar o Ali sozinha, se ela vai ficar bem ali sozinha, porque ele tem que resolver umas coisas. E ela fala, né, que ela não pode sair dali, porque ela não tem esse anel que os únicos que têm o anel são o Damon e ele. Né? Tanto que ela até tenta convencer o Stefan a dar o anel pra ela poder sair por Misty Falls, mas ele não dá. E ela fala, né, que é bem. Na verdade, é ele que fala que é bem difícil conseguir esse anel, né? Esse anel que impede os vampiros de queimarem no sol. Eu achava que era todos os vampiros que tinham, mas por esse episódio eu descobri que não, só o Stefan e o Damon que tem. E nisso a gente vai pra uma cena eu acho que é na delegacia, pelo menos, onde a mãe da Caroline, que é a xerife da cidade, ela tá investigando ali sobre o desaparecimento da Vicky, né? Porque depois que os amigos dela são mortos lá pelo Damon, ela começa a investigar isso e a Vicky estava desaparecida desde então. Então, nesse episódio, ela tá investigando esse desaparecimento da Vicky, onde ela faz perguntas por Jeremy e pro Matt, né? Perguntando sobre. Porque a Vicky chegou a voltar a ficar um tempo na casa dela ali com o Matt no episódio anterior, né? Então ela pergunta ali pra eles sobre. Pra eles dois, né? Em separado. Como ela tava quando eles voltaram. E aí eles começam a falar. E além de interrogar esses dois, né? O Matt e o Jeremy, ela também interroga o Stefan e a Helena. Porque eu não lembro qual deles. Acho que o Jeremy acaba. O Matt acaba comentando sobre o Stefan tá com a Vicky. E eu não lembro se o Stefan que fala sobre a Helena, alguém fala sobre a Helena e acaba que ela também pergunta sobre faz a interrogação, interroga também a Helena. Então são esses quatro que são interrogados: o Stefan, o Damon, o Stefan, o Matt, o Jeremy e a Helena. Eles quatro são interrogados. E a última pergunta que a mãe da Caroline faz é se eles acham mesmo que a Vicky foi mesmo embora de Misty Falls. E todos eles falam que sim. No caso, a Helena sabe realmente o que aconteceu e o Stefan também. No caso, eles mentem. E saindo ali da delegacia, né? O Stefan tá ali porque ele tá esperando a Helena sair pra eles conversarem. E nisso o Matt sai ali e passa por ele ignorando o Stefan, né? Tanto que o Stefan até fala pra ele que ele tava só tentando ajudar a Vicky. Mas literalmente o Matt ignora o Stefan. E quando a Helena sai, ela fala, né, porque como o Jeremy e a Helena são menores de idade, acho que o Jeremy, mais o Jeremy do que a Helena, a Jenna acompanhou eles dois, né? Então a Helena pede pra Jenna e o Jeremy que daqui a pouco ela ia pro carro. Então ela para ali pra conversar com o Stefan, onde ela fala, né, que ela acha que a xerife acreditou nessa versão deles de que a Vicky foi embora. E o Stefan até agradece, né, pra ela não ter contado nada. E ela fala que ela não consegue mais aguentar isso, né? Porque toda vez que ela olha pro Jeremy e pro Matt, ela lembra do fato que a Vicky não vai mais voltar e que eles não sabem o que aconteceu com a Vicky. Né? Porque o Jeremy não se lembra do que aconteceu no episódio anterior, graças aos poderes do Damon, né? Que o Damon usou os poderes dele lá no Jeremy para ele esquecer. Tanto que durante o depoimento do Jeremy, ele até fala, né, que ele sente falta da Vicky, mas que ela ter ido embora foi bom. Que é uma coisa que o Damon falou para ele, que a Helena pediu no episódio anterior. Então, nessa hora, a gente percebe que os poderes do Damon funcionaram, ainda estão funcionando no Jeremy, que ele não se lembra de nada do que aconteceu. E no caso, a Helena e o Stefan continuam conversando e ela fala, né, que ela não aguenta mais isso e que não dava pra eles dois ficarem juntos, que era pro o Stefan se afastar dela, que não era pra ele ficar perto dela. E nisso a gente vai pra casa dos Salvatores, onde a Alex tá ali, né?
E o Damon vai ali pra conversar com ela, onde ele pergunta, né, quanto tempo que ela vai ficar ali na cidade, né? Ela fala que ela só vai ficar ali até o aniversário do Stefan. E, no caso, nessa cena dá a entender que o Damon e a Alex já tiveram alguma coisa no passado, porque ele começa a meio que dar em cima da Alex. E ela fala, né, que já se passou muito tempo, que acabou aquilo. Então, deu a entender nesse episódio que ele e a Alex já tiveram alguma coisa. Ele e a Alex. Inclusive, nessa hora, né, a Alexia chega até a ameaçar o Damon, né? Porque ela fala, né, que ela é mais forte que ele, que ela é mais velha do que ele. Inclusive, a gente descobre no decorrer do episódio que a Alex tem 300 e poucos anos, acho que é 350, 360 anos. A gente descobre isso no decorrer do episódio, que ela tem 300 e poucos anos. Então, ela é mais velha que o Stefan e o Damon. E nessa hora ela ameaça ele, né? Ela fala que não era pra ele estragar o tempo dela com o Stefan porque ela era mais velha e mais forte e ele sabia do que ela era capaz de fazer. Então, nessa hora ela meio que ameaça ele ali nessa questão porque ela não queria que ninguém, nada estragasse o aniversário do Stefan. E nisso a gente vai pra casa da avó da Bonnie, onde a Bonnie ela tá arrumando as coisas dela pra voltar pra casa do pai dela, né? Porque ela morava com o pai dela, mas ela foi passar esse tempo na casa da avó. Então agora o pai dela já tava pedindo para ela voltar porque ele não gostava muito que a Bonnie fosse para casa da avó dela. Então ela tava arrumando as coisas dela para ir embora e tem uma hora que ela pega o colar lá que o Damon pega lá no episódio dos fundadores e que tava com a Caroline, mas depois a Caroline deu pra Bonnie. E ela fala que ela vai devolver pra Caroline porque esse colar não era dela. Só que a avó dela fala que ela não pode devolver, que esse colar era dela porque pertenceu a uma parente dela, já que ela pertenceu a Emily Bennett, que é uma parente distante da Bonnie, né? Já que ela era, acho que a avó da tataravó da Bonnie, era alguma coisa assim, que eu lembro que falou no episódio anterior. Então, é que esse colar pertencia à Bonnie, né? Então, que era pra Bonnie ficar com ele e não devolver pra Caroline. E ela fala que esse colar é como. Que a Bonnie até fala pra avó dela, né? Porque que ela não fica com esse colar, já que ela também é parente da Emily. Só que a avó dela fala que esse colar encontrou a Bonnie, que ele escolheu a Bonnie. Então, que esse colar tem que ser da Bonnie, que ele protegeu a Bonnie. E fala pra Bonnie que esse colar é como se fosse um amuleto, né? Que os colares, acho que pras bruxas, são tipo um amuleto. E que esse colar é um amuleto da Bonnie. E que não era pra ela tirar de jeito nenhum, porque esse colar vai proteger ela. Inclusive, ele protege ela num momento ali. Não só ela. Porque no episódio anterior, o Damon tenta tirar aquele colar da Bonnie e ele se queima. Nesse episódio acontece uma coisa parecida, só com outro personagem, mas hoje eu vou falar mais sobre isso quando eu falar no decorrer do vídeo. E nisso a gente vai pra casa da Helena, onde a Helena, ela tá sofrendo por causa do Stefan. E uma coisa que eu não entendi foi que no episódio anterior, ela literalmente termina o episódio com ela se declarando pro Stefan, falando que ela ainda gostava dele. E nesse episódio ela continua afastando ele. Eu não entendi até agora, sabe, que ela não ficar com o Stefan. Tudo bem, eu entendi a questão que ela tem medo de ficar com o Stefan, porque ele é um vampiro, tem toda a questão que envolve as mortes das pessoas que morreram por causa de ataque de vampiro, tem toda essa questão. Tudo bem que ela tem esse medo, mas toda hora ela fica decidindo. Ela se declara pro Stefan, depois ela decide ficar afastada do Stefan. Ela não se decide o que ela quer, né? Literalmente nesse episódio. Isso foi uma coisa que me estressou um pouquinho na Helena nesse episódio, inclusive. E não só ela tá sofrendo, mas a gente descobre que a Jenna também tá sofrendo pelo Logan. Mostrando pra gente que a Jenna não faz a menor ideia do que aconteceu com o Logan. Porque ela fala, né, que o Logan simplesmente desapareceu e que ele não mandou e-mail, nem mensagem, nem nada do tipo, falando o que aconteceu, onde ele tava. Então a Jenna também tava sofrendo por causa do Logan. Onde a gente descobre que ela nem sabe que ele morreu, né? Porque ele foi morto no episódio 6, eu acho, ou no episódio 5. Foi no 5 ou no 6, que o Damon mata ele pra salvar o Stefan. Então, a gente descobre aqui que ninguém sabe mesmo que o Logan morreu, além do Damon e do Stefan. Inclusive, nessa hora, o Jeremy tá ali, que ele tá estudando, fazendo trabalho pra escola, e ele falando para as duas ficarem quietas porque ele tá estudando. E aí as duas estranham, porque o Jeremy tá estranho. Inclusive, a Helena até fala isso no decorrer do episódio, que ela estranha isso, porque desde que o Damon usou os poderes dele no Jeremy, ele tá mais estudioso, ele parou de usar substâncias ilícitas, parou de beber. Isso, a Helena tá até estranhando isso, inclusive. Ela estranha isso nesse momento que ele fala que ele tá estudando, que ele tem prova no dia seguinte, que ele tem trabalho pra terminar.
A Helena até estranha isso, e depois ela até tira essa satisfação com o Damon, mas quando chegar nesse momento eu falo mais sobre isso. E nisso a gente vai pra uma cena na delegacia, onde o Damon vai até ali pra falar com a mãe da Caroline, porque a mãe da Caroline tá falando pro Damon que a mulher do prefeito tinha falado pra ela que o Zack, né, que é o tio do Damon, né, ou pelo menos a gente acha que é o tio do Damon, né, no caso eles acham que é o tio do Damon, tinha viajado. E aí o Damon fala que ele ligou e que ele mandou ele entregar isso pra entregar uma coisa pra mãe da Caroline, que era uma caixa. E nessa caixa tinha verbena, que é aquela planta que impede os vampiros de usarem os poderes deles de controle de mente, né? E aí os dois começam a conversar, porque desde o episódio anterior, o Damon tá investigando quem é que sabe sobre a existência de vampiro, quem é que tá caçando os vampiros. E ele descobre, eu não sei como é que ele descobre, que a mãe da Caroline tá metida nisso também, além da mulher do prefeito. Então eles começam a conversar e ele começa a investigar ali, né, pra saber como que tá a investigação e tudo mais. E a mãe da Caroline fala, né, que eles estão pensando na possibilidade de vampiros terem não só de vampiros saírem à noite, mas também saírem durante o dia. E que ela tá investigando, né, das pessoas que chegaram em Misty Falls desde o momento que começou esses ataques de vampiro. E as únicas duas pessoas que chegaram depois disso, quando começou os ataques, foi literalmente Damon e Stefan. Então ele já começa a investigar, ele já percebe que eles estão chegando no Stefan e no Damon, né? O Damon percebe isso. Então ele fala ali que ele quer ajudar a mãe da Caroline. Ele finge que tá do lado deles, né? Mas ele até fala, né? Porque a mãe da Caroline fala da possibilidade de vampiros saírem durante o dia e não só durante a noite, como eles imaginavam. Aí o Damon até fala, mas isso é possível? Aí ela fala que eles estão pensando em todas as possibilidades possíveis. Então o Damon se oferece para ajudar ali. Que inclusive, isso foi o que me surpreendeu lá, por causa dessa ajuda do Damon, que acabou acontecendo o que aconteceu lá no final do episódio, que foi a cena que me surpreendeu, uma das cenas que me surpreendeu, mas eu vou falar mais sobre isso quando eu chegar no final do episódio. Depois disso a gente vai pra casa da Helena, onde a Helena tá sofrendo ainda pelo Stefan, inclusive ela tá trancada no quarto, não é nem trancada, ela tá no quarto dela, né, no caso, e a Bonnie chega lá, né, pra tentar ver se consegue animar a amiga dela, né, a melhor amiga dela, né, a Helena. E aí as duas começam a conversar e a Helena revela que ela e o Stefan terminaram. E pra animar a amiga dela, a Bonnie resolve mostrar uma coisa que ela não deveria mostrar pra Helena, que é ela usando os poderes dela. Tanto que ela rasga um travesseiro lá e coloca um monte de as penas do travesseiro na cama da Helena. E depois disso ela vai usando os poderes dela pra levantar a pena, né? Ela levanta uma, depois ela levanta várias. Eu amei essa cena, inclusive, da Bonnie contando pra Helena, né? Porque ela conta pra Helena que ela é uma bruxa, que todas as coisas que a avó dela falou eram verdade. Né? Porque antes ela achava que era só mentira, coisa da cabeça da avó dela, mas na verdade ela fala, depois que ela descobre que ela é uma bruxa, ela percebe que aquilo tudo era verdade, né? Então ela conta pra Helena que ela é uma bruxa. Tanto que a Helena até pergunta por que ela tava contando uma coisa que ela não deveria contar. Aí a Bonnie fala porque ela é a melhor amiga dela e ela não esconde nada dela. Só que nesse caso, a Helena tá escondendo coisa da Bonnie, porque ela não contou pra ninguém na questão do Stefan ser um vampiro, né? Do Stefan e do Damon ser um vampiro, né? Em tudo que aconteceu durante o episódio 5, 6 e 7. Né? Então ela escondeu isso da Bonnie, enquanto que a Bonnie acabou contando pra ela que ela é uma bruxa. Isso a gente vai pra uma cena da Caroline, onde ela tá andando na rua e do nada aparece o Damon. Aí os dois começam a discutir, né? A Caroline começa a tratar ele mal, e aí o Damon usa os poderes dele pra Caroline acabar tratando ele bem. E nisso, ele usa os poderes dele pra convencer a Caroline a fazer uma festa ali, porque ele tem todo um plano ali pra tirar a mãe da Caroline de acreditar, de chegar no Damon e no Stefan como vampiros, né? De que eles são vampiros. Ela descobrir tudo isso. Então ele tem um plano ali e ele usa os poderes dele pra fazer a Caroline fazer uma festa naquele lugar onde a Vicky trabalhava, né? Que é tipo um bar, uma lanchonete, alguma coisa do tipo. Então ele usa os poderes da Caroline pra isso e também usa os poderes da Caroline pra ela conseguir de volta o colar dele, que tava com a Bonnie. Né, no caso, ela até fala que tá com a Bonnie, então o Stefan o Damon usa os poderes dele pra fazer a Caroline pegar esse colar.
Que no caso ela tenta pegar no decorrer do episódio, mas eu já vou falar mais sobre isso. Isso a gente volta pra casa do Salvatore, onde o Stefan e a Alex estão conversando, e nisso ela pega umas bolsas tipo de sangue ali e começa a beber. Tanto que ela revela que ela não matou ninguém ali pra conseguir esse sangue, né? Que ela conseguiu com uma pessoa lá que ela saía. Acho que era com um enfermeiro que ela saía, uma coisa assim que fornecia essas bolsas de sangue pra ela beber. E no caso, aí que a gente descobre uma coisa, porque ela oferece isso o sangue pro Stefan, né, que é sangue humano. Só que o Stefan se alimenta de sangue animal. Tanto que ela revela que ela tentou a dieta de sangue animal por 3 semanas. Durou só 3 semanas, né? Que ela não conseguiu. E o Stefan revela pra gente nessa questão que ele decidiu parar de beber sangue porque ele não tinha muito controle. Ele fala ali pra Alex que se ele voltar a beber sangue humano, ele não vai conseguir parar. Então ele mostra pra gente que ele não tinha controle. Então foi meio que deu a entender nesse momento que foi por causa disso que ele resolveu parar de beber sangue humano, porque ele não tinha muito controle quando ele bebia o sangue humano. Então que ele podia matar muitas pessoas, por isso que ele preferiu o sangue animal, porque ali ele conseguiu controlar mais do que com o sangue humano. Pelo menos eu entendi isso por essa fala do Stefan. E nisso chega o Damon, né? Porque a Alex chega e pergunta pro Stefan o que eles vão fazer, já que era o aniversário do Stefan, né? E aí o Damon fala, né, que vai ter uma festa lá naquela lanchonete onde a Vicky trabalhava, né? E que era uma festa que a Caroline estava fazendo, que teria todos os amigos do Stefan, né? De início o Stefan não quer ir. Tanto que ele até fala, porque o Damon fala que vai ter essa festa, mas ele não fala que foi a Caroline que organizou. Né? Então quando ele fala que ele não quer festa de aniversário, aí o Damon fala que não é uma festa de aniversário pra ele, que na verdade é a Caroline que tá organizando essa festa. E aí que o Stefan até fala pra ele, né? Pra ele ficar longe da Caroline. Então, só que aí o Damon fala que eles são amigos e tenta convencer o Stefan a ir. Só que o Stefan de início não aceita. Mas a Alex insiste tanto que ela meio que obriga ele a ir nessa festa com ela. Porque na verdade uma coisa que eu esqueci de falar é que o Damon até fala, né? Que como estão investigando os vampiros, era bom eles irem nessa festa para as pessoas perceberem que eles não são vampiros, né? Pra eles agirem normal ali e não desconfiarem deles como vampiros. E a Alex acaba convencendo Aí que a Alex convence o Stefan a ir com ela nessa festa. E como eu falei, o Stefan de início ele não quer muito ir nessa festa porque ele tá desconfiando do Damon, né? Porque o Damon quer que eles vão nessa festa. Então ele tá desconfiando de que o Damon tá aprontando alguma, mas a Alex acaba convencendo ele a ir. Então, enquanto ele tá se arrumando, a Alex tá literalmente de toalha, né? Que ela tinha saído do banho. E a Helena chega ali na casa do Stefan, né? Porque ela foi ali pra conversar com o Stefan. E aí ela conhece a Alex. Só que de início dava pra perceber na hora que eu vi a Helena indo pra casa do Stefan, eu falei, tá, ela vai ver a Alex com o Stefan ali na casa e vai achar que o Stefan tá com ela. E é literalmente isso que acontece. Na hora que eu vi a Helena indo pra casa do Stefan, eu já imaginei que isso ia acontecer e era literalmente isso. Porque ela vê a Alex de toalha, né? Ela pergunta do Stefan e ela fala, que a Alex fala que o Stefan tava no banho. E aí a Helena, nessa hora dá pra perceber que a Helena acha que o Stefan e a Alex estão junto. Então aí ela fala que ela desiste, né, de falar com ele e vai embora, né? E só pede pra avisar que ela veio ali atrás dele. E como eu falei, a Alex, ela não conheceu a Catherine, mas ela já viu uma foto da Catherine. Então depois que a Helena vai embora, ela vai tirar satisfação porque ela percebe que que a Helena é praticamente irmã gêmea da Catherine. Então a Alex vai tirar satisfação com o Stefan, desde que ele tinha muita coisa pra explicar pra ela sobre essa história. Então ele conta toda a história dele com a Helena. Aí enquanto eles estão conversando, a Alex fala, né, que a Helena e a Catherine são muito parecidas. Aí o Stefan fala que elas não são parecidas, elas podem ser parecidas na aparência, mas na personalidade elas são totalmente diferentes. E que a Helena não é a Catherine. Só que a Alex fala, né, que elas podem ser parentes, porque a Helena é quase irmã gêmea da Catherine, de tão parecidas. E no caso o Stefan até fala, né, que ele não quer ligar a Catherine a Helena, então ele não quer saber se as duas são parentes ou não. Mas eu acho que provavelmente essas duas são parentes. Eu acho que em algum momento de algum episódio aí a gente pode descobrir que elas são mesmo
parentes, né? Igual a amiga da Catherine é parente da Bonnie, né? Que aparece lá no episódio 5, acho que é no 5 que aparece a, a Catherine, que mostra um pouquinho da história da Catherine, do Stephen e do Damon. Quando a Catherine chega na casa do Stephen e do Damon, ela tá com uma mulher junto com ela, que é a Emily, que é a parente da Bonnie, né? Que é a avó da tataravó da Bonnie. Então pode ser que a Catherine também seja uma parente distante da Helena, já que as duas são bem parecidas, na verdade são quase gêmeas, como diz a própria Alex. Literalmente elas são muito parecidas. Então acho que no decorrer dos outros episódios a gente pode descobrir que a Helena e a Catherine são parentes. E o Stephen revela, né, pra Alex, que foi a semelhança entre a Catherine e a Helena que fez ele gostar da Helena, mas com o passar do tempo ele acabou se apaixonando literalmente pela Helena, pelo que ela é, não por ela ser parecida com a Catherine. Inclusive é nesse momento, nessa conversa, que a Alex até fala, porque ele começa a falar bem da Helena, e aí que a Alex percebe que ele tá apaixonado pela Helena. E aí que ele assume pela primeira vez, né? Pelo menos que eu me lembro nos outros episódios, ele não assume isso. Mas é a primeira vez que ele assume que ele tá apaixonado pela Helena. E nisso a gente vai pra aquela festa, né? Onde o Damon ali conversa com a Caroline, perguntando se ela conseguiu o colar dele. Mas ela fala que não. E depois dessa cena da festa, porque ele vê até a Alex chegando, né? O Damon. E ele pergunta cadê o Stefan. E o Stefan falou que ia encontrar com ela lá. E nisso a gente vai pra casa da Helena, porque a gente descobre onde o Stefan está. Porque o Stefan foi atrás da Helena, né? Porque a Alex contou, né, que a Helena tinha ido ali na casa dele, né, pra falar com ele. Então ele foi lá pra saber o que a Helena queria com ele. E nessa hora ali, ele fala, né, que a Alex contou pra ele, né, que a Helena foi atrás dele. E aí ela fala, né, que é a garota de toalha, né, que ela não tinha perguntado o nome da Alex, né. A Alex não tinha se apresentado pra Helena. E aí que o Stefan começa a entender que a Helena achou que o Stefan e a Alex estavam juntos. E aí ele fala que não, que não tinha nada entre eles dois, que a Alex é uma amiga antiga dele, já que ela tem 350 anos. Acho que é 350 mesmo que ela tem. E aí ele explica, né? Aí a Helena percebe que ela também é vampira, assim como o Stefan. E aí ele fala, né, que eles dois são só amigos e que nunca rolou nada entre eles dois, que eles são só amigos. E aí os dois começam a conversar, né? E aí a Helena desabafa com o Stefan falando, né, que ela não aguenta mais esconder esses segredos, né? Porque ela não tem ninguém pra conversar sobre esse segredo. A única pessoa que ela pode conversar sobre o segredo dos vampiros é com o Stefan, porque nem pra Bonnie ela pode contar, né? Porque ela ficou meio assim por causa que a Bonnie contou pra ela que ela é uma bruxa. Só que a Helena não pode contar pra Bonnie que o Stefan é um vampiro, né? Que o Stefan e o Damon são vampiros. Ela não pode contar isso pra Bonnie. Então, a Helena fica com isso porque ela não tá gostando de se guardar o segredo. Então, ela acaba desabafando ali com o Stefan sobre isso. E o Stefan fala que ele pode conversar com ela, que ela pode conversar com ele quando ela quisesse. E ele pergunta se ela quer carona pra ir pra festa da Caroline. Só que ela até estranha, né? Falando que ela vai pra essa festa. Aí ele fala, né, que ele tá sendo arrastado pela Alex. E ele revela pra ela que é aniversário dele, inclusive, nesse momento. Só que ela fala que ela pede desculpa pro Steph e fala que ela não, que ela não vai, que ela prefere ficar em casa. Só que no decorrer do episódio, né, depois de um tempo, a gente descobre que não, ela decide ir. Ela muda de ideia e acaba indo pra essa festa. E nisso a gente vai pra festa, onde a Caroline vai atrás da Bonnie pra tentar pegar o colar. Né? Então ela fica insistindo pra Bonnie devolver, que ela fala que ela achou o colar, que ela tinha falado que aquele colar era feio antes, né? Então a Bonnie até estranha quando a Caroline pede de volta, mas ela fala que ela viu na Bonnie, achou bonito, que ficou bonito na Bonnie e que ela quer de volta. E a Bonnie nessa conversa acaba percebendo que quem quer o colar não é a Caroline, e sim o Damon. Ele que quer o colar de volta. E a Bonnie fica falando, né, que ela não pode devolver esse colar, que ela não vai devolver esse colar. E aí a Caroline vai tentar pegar o colar do pescoço da Bonnie. Só que nunca ela faz isso, ela se queima, igual o Damon lá no episódio anterior, na festa de Halloween, que ele vai tentar pegar o colar da Bonnie e ele também se queima. Meio que mostra pra gente que o colar tá protegendo a Bonnie. Igual ela protegeu do Damon, agora protegeu da Caroline pegar esse colar. Então, eu não entendi por que a Caroline acabou se queimando, né? Tipo, levando um choque ali do colar. Isso que eu não entendi muito bem. Eu entendi do Damon. Eu achava que tinha alguma coisa a ver com os vampiros. Por isso que o Damon levou um choque no episódio anterior. Mas eu acho que, na verdade, esse colar literalmente tá protegendo a Bonnie. Então, qualquer pessoa que se aproximar da Bonnie e tentar roubar esse colar dela vai acabar levando choque. Porque a Caroline não é vampira.
Pelo menos até esse momento, eu acho que eu não sei se ela vai virar vampira no decorrer da série. Mas até o momento que eu tô assistindo, ela não é vampira. Então eu não entendi essa questão dela ter se queimado. Mas eu acho que deve ser por isso, porque o colar tá protegendo a Bonnie. E ali durante a festa, né, o Stefan chega e ele tem uma conversa com o Matt, né, falando que ele só tava tentando ajudar a Vicky e que ele passou por uma coisa parecida com o que a Vicky tava passando, por isso que ele tava tentando ajudar. E aí, meio que ali o Stefan e o Matt fazem as pazes, né? Porque ele até agradece o Stefan por tentar, mas ele fala que a Vicky é igual a mãe dela, que ela é normal ela fugir assim, né? E ela desaparece assim. Então, mas ele agradece o Stefan por tentar, meio que mostrando ali que os dois se acertaram, né? Porque os dois estavam meio brigados ali por causa do episódio anterior. E nisso a gente vai para uma conversa da Caroline com o Damon, onde ela revela, né, que ela não conseguiu pegar o colar e que o colar deu um choque nela, né, que ela tentou pegar e ele deu um choque nela. E aí a Bonnie começa a meio que dar em cima do Damon, só que o Damon não quer nada com a Caroline. E ali ele começa a falar que ele não quer nada com ela e ele literalmente chama a Caroline de superficial. Entre outras coisas, ele chama ela de idiota, de superficial, meio falando mal da Caroline na cara dela. Inclusive, isso pega muito pra Caroline no decorrer do episódio, mas eu já vou falar mais por isso. E por causa dessas questões que eu falo, Damon e Caroline são o pior casal dessa série. Graças a Deus, por esse final desse episódio, deu a entender que ela pode virar casal com outra pessoa, que eu espero muito que ela fique com ele e não com o Damon. Porque o Damon e ela, como eu falei acho que no episódio 4, pra mim, Damon e Caroline são o pior casal da série, por enquanto. Lembrando que eu tô só nos primeiros episódios da primeira temporada, por enquanto, pra mim, o Damon e a Caroline são o pior casal da série. E como eu falei, o Damon, ele tem um plano ali pra despistar a mãe da Caroline do Stefan e dele, né? E aí ele começa a pôr o plano dele em prática nessa festa, porque ele sai ali na festa e ele começa a escutar vozes de um casal que tinha saído da festa. E aí ele vai atrás desse casal e lá ele ataca o cara, né? E a mulher ele não ataca, ele só tipo, prende ela na parede assim, mas ele não chega a atacar a mulher. Depois a gente descobre por que ele não atacou ela. Mas nesse momento ele ataca o cara, né? Ele literalmente mata o cara, mas ele não ataca a mulher. Ele meio que deu a entender que ele usa os poderes dela nessa mulher, mas eu já vou falar mais por isso, porque a gente descobre isso mais pra frente do episódio. E nisso a gente volta pra festa, onde ali a Helena chega na festa, né? Porque, como eu falei, ela muda de ideia e acaba indo pra essa festa e ela vê o Stephanie se divertindo com a Alex. E enquanto ela tá olhando os dois se divertindo, o Damon vê ela vendo os dois e vai falar com ela, né? E ali os dois começam meio que a discutir e ela tira satisfação com ele do que ele fez com o Jeremy, porque ela tá estranhando que o Jeremy agora tá mais estudioso, parou de beber, parou de usar substâncias. Então ela tá estranhando, e isso foi desde que o Damon usou os poderes dele. E aí ele fala que ele tirou toda a tristeza do Jeremy. Literalmente mostrando pra gente que ele fez esquecer tudo, né? Que fazia o Jeremy ser triste, incluindo entre eles a morte dos pais dele. Pelo menos deu a entender isso nesse momento do episódio, quando ele fala isso pra Helena. Que ele fez o Jeremy esquecer de tudo, não só da Vicky, mas também esquecer da morte dos pais dele. Não é nem esquecer a morte dos pais dele, mas superar a morte dos pais deles. Assim como ele supera a da Vicky também, através dos poderes do Damon, que ele faz ele superar a morte da Vicky também, né? O desaparecimento da Vicky, né? Nem a morte da Vicky. Então, o Damon fala que ele tirou toda a certeza do Jeremy. E meio que dá a entender nesse momento que ele fez isso por causa da Helena, né? Que ele fez isso pela Helena. Porque, como eu falei no episódio anterior, eu estranhei o fato do Damon ter querido ajudar a Helena, mas deu a entender nesse momento que ele ajuda a Helena, de que ele fez isso porque foi a Helena que pediu, porque ele também gosta da Helena, assim como o Stefan. E isso a gente vai pra uma conversa da Caroline com a Bonnie, onde as duas discutem, né? Porque a Caroline fica irritada porque, graças a Bonnie, que a Bonnie não quis dar o colar, o Damon tratou ela do jeito que ele tratou ela. Então ela vai brigar com a Bonnie por causa disso. E a Bonnie até fala, né, pra ele que as coisas que o Damon falou sobre ela era mentira, né? Que ela não era superficial. E aí as duas acabam discutindo. Nessa hora as duas acabam discutindo ali por conta do Damon. Literalmente por causa do Damon. Depois dessa briga da Caroline com a Bonnie, a gente sai ali pra fora pra onde tava aquele casal que o Damon atacou o cara, né?
onde a mulher tá ali, o cara tá literalmente morto, né? E a mulher tá ali no chão, mais ou menos perto ali chorando. E nessa hora chega a polícia e vê o cara morto e vê a mulher ali assustada, né? Tanto que eu pensava que o plano do Damon era colocar a culpa nessa mulher, falando que essa mulher era a vampira. Depois eu descobri que não foi bem isso, o plano do Damon. Mas eu já vou falar mais sobre isso, porque isso a gente descobre o plano do Damon mais pro final do episódio. E nessa hora, né, que o cara vê tem uma pessoa morta e que essa pessoa foi morta por causa de um vampiro, ele liga pra mãe da Caroline, né, pra xerife. E nisso a gente volta pra festa, onde a Alex vê a Helena ali sozinha e ela resolve conversar com a Helena, né? As duas acabam conversando, onde a a Helena começa a falar, né, que ela tem medo de ficar com o Stefan por causa disso. E as duas, a Alex começa a dar conselhos pra Helena. E ela conta uma história, porque ela fala que o grande amor da vida dela era humano, assim como a Helena é humana. E ela acha que a Helena tá passando pelo mesmo que o namorado dela passou quando ela descobriu que a Alex era um vampiro. Era uma vampira. Então ela começa a dar conselhos pra Helena, né? E nisso tudo, inclusive, o Stefan tá ouvindo as duas conversando sobre ele, né? Que é a Alex ajudando ali o Stefan a ficar com a Helena, né? Da Helena entendeu que ela entender essa questão ali do medo dela, mas que ela ainda, mesmo assim, ela gosta do Stefan, né? Ela até começa a dar esses conselhos ali pra Helena. Então o Stefan escuta tudo isso e quando a Alex sai ali de falar com a Helena, que ela vai falar com o Stefan até agradece ela porque ele ouviu tudo, né? Com a audição de vampiro, ele acabou escutando tudo que a Alex falou com a Helena. Né? Tanto que ela até fala que ela não deveria ter escutado a conversa das duas, mas a Alex dá esses conselhos ali pra Helena, tentando ajudar o Stefan a ficar com a Helena, né? Literalmente ela tenta ajudar ele ali com essa questão, porque ela vê que a Helena tá passando pelo mesmo que o cara com quem ela tava, que era o grande amor da vida dela, passou quando descobriu que ela era uma vampira. E nisso a gente volta lá pra aquele casal lá que foi atacado, né? Onde a mãe da Caroline finalmente chegou ali no lugar e ela fala, né, que eles vão cobrir aquilo, né, que eles não vão divulgar a notícia de que o cara morreu, que rolou mais um ataque, né, no caso. Que no caso eles não falam que é ataque de animal, mas no caso foi um ataque de vampiro. E a mãe da Caroline e esse amigo dela que trabalha com ela também sabem que é vampiro. Então aí o cara até fala que eles tinham outro problema, que era a menina, que viu tudo, né, que é a menina que tava com esse cara. E aí a mãe da Caroline se aproxima e pergunta se ela viu o que aconteceu, né? O que fez isso com esse cara. E ela fala que sim, e aí ela pede pra essa menina contar tudo pra ela. Depois disso a gente volta pra dentro da festa, onde depois daquela conversa com a Alex, a Helena resolve se aproximar ali do Stefan e os dois ficam conversando. E nisso a gente vai pra uma cena da Caroline, que depois do Damon ter falado tudo aquilo pra ela, como eu falei, afetou muito ela e aí ela começa a beber. Literalmente ela fica bêbada e ela se aproxima do Matt, né? Que é o ex-namorado da Helena e o irmão da Vicky, né? E aí o Matt percebe que ela tá bêbada e ela começa a falar, né? Tudo que o Damon falou pra ela, né? Se perguntando se ele achava que ela era superficial, que ela não queria ser assim, nem nada do tipo. Ela começa a desabafar, né? Com o Matt, literalmente. E nessa hora que o Matt percebe que ela não tá bem, ela fala, né, que ela quer ir pra casa e ele resolve levar ela pra casa. Só que quando eles estão saindo, literalmente eles dão de cara com a mãe da Caroline. Só que a mãe da Caroline não queria que ela bebesse. Tanto que na festa dos fundadores, quando ela vai beber, eu acho que champanhe que o Stefan coloca pra beber na bebida da Caroline, ela bebe escondida, porque quando ela vai beber, ela fala pro Stefan, se ele visse a mãe dela, para avisar se visse a mãe dela. Então ela faz isso escondida da mãe dela. Então a mãe dela não sabia que ela bebia. Então essa é a primeira vez que a mãe dela tá vendo ela bêbada. Então o Matt até fala, né, que vai levar ela a Caroline pra casa e a mãe dela fala que depois elas duas iriam conversar. Né, porque era a primeira vez que ela tava vendo a filha dela toda literalmente bêbada. Inclusive, outra coisa que a mãe da Caroline também fala é que ela proíbe todo mundo de sair daquele bar, porque ela percebe que também que além de ter um vampiro por ali, estão vendendo bebida para adolescente, para menor de idade. Então ela fecha a porta e manda ninguém sair de lá, falando que ninguém mais sairia de lá. Ela manda os seus amigos dela ficar ali falando que ninguém mais sairia daquele lugar. E nisso a gente volta pra festa, onde a Alex vai ali
conversar com o Damon, né? E ela quer saber por que o Damon está em Misty Falls. E ele fala que ele tem um plano, né? Mas ele não... Aí ela insiste pra saber qual que é o plano, mas ele fala que ele não quer falar qual que é o plano. Enquanto isso tudo acontece, a mãe da Caroline entra nessa festa, junto com a menina, né? Que o namorado dela foi atacado. E quando ela fala se ela visse alguma coisa, era pra mostrar pra ela. E aí ela olha pra direção onde tá o Damon e a Lexi. E aponta pra eles, mostrando que foi um dos dois que atacou. E é nisso, a mãe da Caroline se aproxima com, tipo, uma seringa, uma coisa do tipo, que tinha coisa com verbena ali dentro. E ela parece que ela vai ir pra acertar no Damon, mas não, ela vai acertar na Lexi. Ela acerta na Lexi. Negócio com verbena, deixando a Lexi fraca. Inclusive, essa questão foi aí que eu entendi o plano do Damon. Ele não tava culpando aquela menina como eu me imaginava. Ele tava culpando a Lexi. Literalmente, pra despistar dele e do Stefan, ele culpou a Lexi. E nisso, né, depois que a mãe da Caroline faz isso, ela fica fraca, né, a Lexi. Então, ela é levada pra fora da festa por duas policiais que trabalhavam com a mãe da Caroline, né? A mãe da Caroline vai também. E o Stefan tá vendo isso, vê isso tudo, então ele tenta sair da festa pra ir atrás da Lexi. Só que ele não consegue porque impediram a mãe da Caroline falou que ninguém ia sair daquele lugar, né, daquela festa. Mas ele e a Helena conseguem um lugar, ela sai pro lugar e eles vão atrás da Lexi. Enquanto isso tudo acontece, a Lexi é levada pra fora e o efeito da verbena meio que parece que vai passando e ela vai pra atacar. Ela consegue se livrar dos dois caras que estão segurando ela. E ela vai ir pra ir atacar a mãe da Caroline. Só que nisso a mãe da Caroline vai ficar dando tiros nela. Só que esse tiro não dá em nada nela. E nisso vem a cena que me surpreendeu. Porque eu não tava esperando que o Damon fosse fazer isso. Que literalmente o Damon usa. Porque eu acho que pra matar um vampiro é com estaca de metal, de matéria, não lembro. É com uma estaca que eles matam o vampiro. Ele literalmente vai lá e taca uma estaca no coração da da Alex matando ela. Sério, eu vendo essa cena eu fiquei tipo, mentira, eu não tava esperando que o Damon fosse fazer isso. Essa foi a cena que mais me chocou do Damon. Eu não tava esperando que o Damon fosse fazer isso. E esse era o plano do Damon pra despistar a mãe da Caroline, pra ela não achar que ele e o Stefan eram vampiros. Fingir que tá do lado deles. Então ele literalmente faz isso pra salvar a mãe da Caroline, pra mãe da Caroline achar que ele tá do lado deles. Das pessoas que estão caçando o vampiro. Então ele faz tudo isso, só que eu não tava esperando que ele fosse matar a Lexi. Então isso foi uma coisa que me surpreendeu muito. Essa foi a cena que mais me surpreendeu do episódio todo. Uma das. Porque tem mais duas que me surpreenderam nesse final, porque isso aí é logo no final do episódio. Inclusive, enquanto tudo acontece, o Stefan e a Helena estão escondidos ali num beco, alguma coisa. Tipo, eles estão vendo tudo isso. Eles veem toda essa cena. Tanto que o Stefan depois fica com raiva e ele quer matar o Damon. E nisso a gente vai pra cena na casa da Caroline, onde o Matt chega ali com ela, né? Leva ela pro quarto dela. E ali a Caroline, como eu falei, ela tá bêbada, né? Ela começa a desabafar com o Matt, né? Ela fala, né, que ela queria que a vida dela fosse diferente, que ela sente que ninguém ama ela, então ela começa a desabafar ali com ele. E nisso ela acaba meio que dormindo, só que quando o Matt tá indo embora, ela literalmente segura o braço dele e pede pra ele ficar com ela, pra ela não ficar, porque ela não queria ficar sozinha. E meio que deu a entender nesse episódio que esses dois podem virar um casal. O que, sinceramente, eu prefiro mil vezes a Caroline com o Matt do que com o Damon. Esse casal eu até que gostei. Não é um casal que eu mais amo da série, mas eu ainda prefiro a Caroline com o Matt do que com o Damon. Ela com o Damon, sinceramente, é o pior casal da série. Então eu espero mesmo que ela fique com o Matt e não com o Damon. Que ela não poste com o Damon em nenhum momento. Porque ela e o Damon não dava pra mim. Era o casal que eu mais odiava da série. Pra mim era o pior casal da série. E nisso a gente volta pro Stefan e pra Helena. Porque como eu falei, o Stefan agora tá querendo matar o Damon, né? Então ele tá indo pra ir matar e a Helena tá impedindo, né? Porque ela tá tentando ajudar o Stefan. Porque ele sabe que se ele matar o Damon, isso não faria bem pro Stefan. Ela sabe disso. Então ela começa a tentar fazer o Stefan mudar de ideia, né? Tentar conversar com ela. Tanto que no final é literalmente o contrário. Se no início do episódio o Stefan tá tentando conversar com a Helena e a Helena tá afastando o Stefan, aqui é o contrário. A Helena tá tentando conversar com o Stefan quer afastar ela, ele fala até pra ela que era bom ela nem ter. Ela ficar longe dela, que ela tava certa, que ela deveria ficar longe dele. Isso, o Stefan chega na casa do Salvatore, onde ele e o Damon começam a brigar. Literalmente, o Stefan chega a bater várias vezes no
no Daemon e chega a usar um negócio de madeira pra acertar no Daemon, o que não mata o Daemon, mas deixa ele mais fraco, né? Porque como no episódio que o Stefan leva a bala de madeira, ele não morre, mas ele fica mais fraco. Então mostra pra gente que madeira meio que deixa os vampiros mais fracos, mais ou menos, vamos dizer assim. E por causa disso, o Stefan fala, né, que ele não matou o Daemon, porque o Daemon salvou a vida dele alguns episódios atrás. Então ele tá poupando a vida do Daemon pra eles ficarem kits. Literalmente, mas rola essa briga ali onde literalmente quase que o Stefan mata o Daemon. E o episódio termina com a Bonnie, né? Que a Bonnie ela tá na casa dela e ela tá tendo um pesadelo. E a gente vê o pesadelo dela, que ela tá literalmente correndo numa floresta. E do nada, enquanto ela tá correndo, ela tá assustada. E do nada ela cai. E quando ela cai, que ela levanta a cabeça, ela vê a Emily, que é aquela avó da tataravó dela, que é parente dela, falando que está chegando, mas ela não fala o que está chegando. Ela só fala isso e a Bonnie acorda. Inclusive, todo esse tempo que a Bonnie tá tendo esse pesadelo, o colar dela, que vai variando do pesadelo pra vida real, literalmente. E na vida real mostra que o colar dela tá acendendo, tá piscando, literalmente. E quando ela acorda, ela não tá mais em casa, ela tá naquele cemitério. Literalmente, ela acordou naquele cemitério. E é assim que termina o 8º episódio. E eu gostei muito desse episódio. Esse final todo me surpreendeu, porque me surpreendeu muito. O Daemon ter matado a Alex. Todo o plano do Daemon, na verdade, envolvendo a Alex, me surpreendeu muito. Porque eu não tava esperando que ele fosse matar a Alex no final desse episódio. E me surpreendeu muito o Stefan querer matar o Daemon, né? E literalmente quase matar ele. E me surpreendeu essa questão da Bonnie, né? Porque ela fala que estão chegando. Eu fiquei curiosa do que tá chegando. Porque acho que agora, nesses próximos episódios, a gente pode ter mais questões do passado da Bonnie, né? Dos poderes da Bonnie, da família da Bonnie. A gente pode ter mais sobre as bruxas, não só sobre os vampiros. Porque até então só tem mais coisas sobre os vampiros. Acho que agora que vai ter mais coisas sobre as bruxas também. Porque até então a gente teve poucas coisas ali sobre as bruxas por causa da Bonnie. Então acho que nesses próximos episódios a gente pode ver mais coisas sobre isso. E eu gostei, mas esse final, todo esse final, essas cenas finais, foram as que mais me surpreendeu. E outra coisa que me surpreendeu também foi a questão de que pode rolar o casal Caroline e Matt. Que eu prefiro mil vezes o Matt com a Caroline do que com a Helena. Né? Ele com a Helena também não gosto. Eu prefiro a amizade dos dois. E eu prefiro mil vezes a Caroline com o Matt do que com o Daemon, né? Porque ela com o Daemon não dá. Então essas questões foram as que mais me surpreendeu e eu gostei muito desse episódio. Eu gostei muito da Alex. Eu fiquei com raiva que ela morreu, inclusive. Eu fiquei com raiva com o Daemon. Porque se no episódio anterior eu tinha diminuído a minha raiva com ele, com o Daemon, agora voltou porque ele matou a Alex, que é uma personagem que eu gostei muito. Eu gostei muito da Alex. Inclusive, eu tô achando que eu já vi essa atriz que faz a Alex em alguma coisa, eu só não sei aonde. Eu acho que eu já vi ela em alguma coisa. E eu gostei muito dela e eu fiquei com muita raiva do Daemon porque ele matou ela. Eu entendi o plano do Daemon, entendi porque que ele faz isso, mas me deu raiva que ele matou a Alex. Isso me deu raiva. Então, se já tinha passado minha raiva com ele, agora voltou por causa que ele matou uma das personagens que eu mais gosto, que é a Alex. Mas eu gostei muito desse episódio, foi um dos meus favoritos. Como eu falei, ele tá ali como o meu 4º episódio favorito. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi sobre não quer deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixem ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.